Nelson Carvalho Filho é administrador, doutor em Direito, corredor, surfista e reitor da Unialfa. Conheça agora essa trajetória e perceba o que pode te ajudar a crescer também. Confira no AlfaCast. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao AlfaCast, segunda temporada. Meu nome é Gustavo Gastardelli e hoje eu estou muito feliz mesmo. Vou entrevistar uma pessoa muito especial, administrador, né? Executivo, mas o que eu acho mais curioso, surfista, atleta e reitor da Unialfa. Seja bem-vindo, Nelson. Nelson de Carvalho Filho. Bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Gustavo, a todos vocês que organizam esse programa que já é um sucesso, já está bem consolidado. É uma honra estar aqui hoje e à disposição para todas as informações que desejarem. Eu tenho uma curiosidade. O Nelson foi a pessoa que me contratou na Unialfa, né? Só que o nosso processo seletivo durou 12 anos, 12 anos. Nelson. Então, desde 2010 que eu venho conversando com o Nelson, e ano passado, 2021, né? Aí o Nelson que me contratou. Seja bem-vindo, Nelson. A gente vai falar um pouquinho da sua vida, viu? Só fale as coisas boas. Vou tentar. As coisas ruins você esconde, fala que não. Não, tranquilo. Mas a gente queria te conhecer um pouco mais. A gente sabe que você já esteve tanto tempo na Unialfa, deu uma paradinha e agora voltou. Uma paradinha forçada. Uma paradinha forçada, né? Mas me diz, você que construiu isso aqui? Não, absolutamente. Coincidentemente, eu comecei a trabalhar no Grupo José Alves no dia do primeiro vestibular da Alfa. Né? Quando isso? No dia 3 de julho de 2000. 2000? E eu fui contratado para ser o diretor financeiro corporativo do grupo. Me recordo como se fosse hoje, né? A reunião com o seu José Alves Filho, né, que é o presidente do grupo, o presidente da mantenedora. Nós já nos conhecíamos naquela época, há uns 5, 6 anos, e vim para uma conversa, um diálogo que ele me convidou para bater um papo, e eu já saí dali contratado. Né? E foram... Mas para a holding, não para a Alfa. Para a holding. Para a holding aqui existia uma outra diretoria que já operava, né? Alguns colegas colegas de hoje já estavam aqui na época, profissionais, consultores que ajudaram a construir todo o plano pedagógico com os professores na época, porque não tinha nenhuma estrutura ainda montada, né, própria, estava tudo começando do zero, precisava ter uma orientação bastante profissional da área, né? E foram contratados profissionais renomados em cada uma das áreas, né, de conhecimento, e desenvolveram um trabalho fantástico, no meu ponto de vista. Aí, participaram do processo seletivo dos professores. Os professores construíram muitas dos parâmetros, né, que foram estabelecidos como cultura na Alfa, né? Se vocês olharem aí, tem alguns painéis distribuídos na faculdade sobre o aluno reflexivo, coordenador reflexivo, professor reflexivo. Aquilo nasceu dos professores da ocasião. Não foi imposto. Foi algo criado. Os professores participaram. Sempre houve um respeito muito grande aos conceitos e aquilo que os professores recomendavam, né, como parâmetros a serem observados, e desde aquele momento foi assim. Com o nosso presidente está participando ativamente da construção, da instalação de cada departamento, de cada curso,
A história Até hoje é assim, até né? hoje é assim. O seu José sempre está presente. Sempre muito presente, muito presente. Fala o que quer, né? Realmente vai focando as coisas. Isso é muito interessante, isso é muito bom. E eu acompanhava a Alfa um pouco à distância, porque era o financeiro corporativo que cuidava naquela época das empresas do grupo, né? A Alfa era a empresa mais jovem e na época existia a rede de supermercados Alô Brasil, existia a própria Refresco Bandeirantes, a Aqualia lá em Anápolis, a Rembal, que é lá em Trindade. Mas sabe, Nelson, aqui o público que nos assiste é um público, tem professores, tem alunos, tem a comunidade, tem muita... É bem diversificado. Mas eu tenho um amigo, ele chama Warley Tana. Ele foi diretor do Grupo Semil, foi diretor de banco, diversas empresas. E ele sempre me falou uma coisa muito importante, que a gente precisa de 3 coisas que a gente precisa conhecer para tocar uma empresa. Números, que é o financeiro, o comercial e de pessoas. E você começou pelos números, mas a gente sabe, quem te conhece percebe que você entende muito de pessoas. Eu queria que você falasse um pouco de gestão para a gente. O que é importante na gestão? E depois na gestão de uma instituição de ensino. Mas como que você vê a gestão? Eu sou partidário da filosofia de que ninguém é dono da verdade, né? Se você tem uma equipe que te ajuda no dia a dia na busca dos objetivos, essa equipe tem que se sentir participante do processo. Então, sempre tive a conduta de ouvir a equipe, trocar ideias com as pessoas que estão ao meu lado, sobretudo considerá-las em todos os momentos, não apenas quando... A gente vê isso no dia a dia. Quando a gente necessita, né? Então, a gente sempre me dei muito bem com todas as áreas, em todas as empresas. Mesmo nos momentos de dificuldades, eu tinha a quem recorrer para obter conselhos de pessoas mais experientes. Quando nós chegamos na empresa, nós tivemos uma acolhida muito boa, mas nem todas as áreas estavam preparadas para o tipo de trabalho que a gente desenvolvia. Então, necessitava alguns recuos. Esses recuos não foram feitos, mas eu acredito que foi um recuo providencial e, na sequência, nós desenvolvemos um bom trabalho conjunto, né? Isso é essencial, né? O trabalho conjunto é essencial. Essencial. O resultado vem disso. Eu acredito muito que um gerente, um diretor, um chefe de equipe, obviamente, ele é contratado pelos seus superiores hierárquicos, né? Ou pelas áreas responsáveis por esse processo. Mas, sobretudo, ele precisa ser aceito pela equipe. Se o líder não for aceito pela equipe, muito dificilmente ele vai conseguir ser bem-sucedido, né? Então, acima de tudo, você tem que estar ouvindo. Eu sempre ouvi que nós temos 2 ouvidos e uma boca, não é por uma razão... Não é à toa, né? Não é à toa. Então, ouvir mais, falar menos, sempre foi a minha conduta, né? E acredito que tem dado certo. Eu acho que foi uma boa escolha. Tem dado certo. Sempre penso assim, né? Quem segura o topo da pirâmide é a base, né? Claro. Se você não tem base... Não tem dúvida. Tanto na gestão, quanto na política, quanto em qualquer coisa. Em todas, né, as né? áreas, isso aí. E antes, então você teve essa experiência como diretor financeiro da Hold, depois veio para a Unialfa, que a gente vai falar mais sobre a Unialfa, né? Depois. Mas e antes? Conta um pouco da sua história. Eu comecei na minha vida profissional muito cedo, né? Comecei a trabalhar na prática com 14 anos, né? Isso faz uma diferença na vida, né? Começar a trabalhar cedo. Né? Comecei muito cedo, trabalhei nos segmentos de café, né? Café? Café. Não sabia disso, não. Né? Santos é uma cidade muito... Era, né? E ainda é. Muito importante. Exportação de café. Né? Exportação de café. Depois eu fui admitido num processo seletivo na Petrobras Fertilizantes, em Cubatão. Uhum.
Quando era poluída ainda ou não? Muito, muito Porque poluída. hoje deu uma melhorada Deu, bacana, né? a partir de um deslizamento de terra que aconteceu na Serra do Mar, é que esse processo foi mais intensificado, né, de recuperação. E, obviamente, a tecnologia evoluiu muito nesse processo. A cidade, nós passamos ainda na estrada, sentimos um ar um pouco diferente, mas muito melhor do que era naquela época, né? Então, eu fiquei nesse sistema Petrobras Fertilizantes durante 17 anos ao todo, entre Cubatão, São Paulo, capital, e depois Santa Catarina, né, que foi onde eu decidi encerrar minhas atividades na companhia, né? Então, saí... Santa Catarina era Petrobras ainda? Sempre Petrobras, né? Na área de fertilizantes, né? Não na área de petróleo. Uhum. E foi uma escola, um aprendizado fantástico, né? Eu era muito jovem naquela época. Eu entrei na Petrobras com 20 anos, 21 anos, um negócio assim. Você está com quantos anos de carreira? Eu fiz uma conta aqui de cabeça, mas... Ao todo foram 50 anos de trabalho, né? 50 anos. Até a aposentadoria oficial, né? Eu comecei em 72, estamos em 54 anos que eu trabalho, mas nativa mesmo 50 anos ininterruptos, né? E... Bastante, né, Isaura? Isaura, tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Não existe outro caminho, né? Você tem que estar ativo, né? A cabeça tem que estar ativa, o corpo tem que estar ativo, para você poder se sentir útil, né? Isso é fundamental, é o sentimento de utilidade, né? Então, essa foi a trajetória. Depois eu acabei deixando por opção a Petrobras Fertilizantes. A época foi uma decisão não muito acertada, porque o momento político no Brasil era muito estranho, né? Foram 2 anos de... Que ano foi isso mesmo? Foi em 90, né? 90. De 90 Inflação galopante. De 90 a 92 foram anos muito difíceis, né? Sim. Até que recebi o convite para vir para Goiânia, na realidade em Anápolis. Aí trabalhei no segmento de confecção. Na época, fiquei pouco mais de 1 ano, aí a empresa foi vendida. Aí eu vim para a holding do grupo e acabei ficando na holding do grupo, que é o Grupo Expansão, que eram distribuidores de sorvetes, da Kibon, tinha uma indústria de mineração, de beneficiamento de cereais. Ela existe ainda, essa empresa? Eu acredito que exista ainda. Eu perdi um pouco o contato, não com os proprietários, mas com a empresa em si, perdi um pouco o contato, mas acredito que ainda existam. Sei que os empresários estão muito firmes, graças a Deus, e que bom. Somos amigos até hoje, né? Legal. Até que saí da empresa por uma opção, né? Trabalhei com moinho de trigo, depois... Nem imaginava. Nem imaginava isso. Fiquei mais 4 anos no moinho de trigo e fábrica de macarrão, né? Pastifício. Tem indústria, você entende bem, você tem o DNA da E aí, indústria. em 2000, eu ingressei no grupo José Alves. Então, ao todo, eu posso dizer que eu tive 4 empregos nesses 50 e poucos anos de carreira. Mas a minha carteira está bem recheada, porque tinha que alterar toda hora. Sim. Mas de emprego foram 4 empregos. Hoje talvez as pessoas tenham muito mais empregos, né? Certamente. Hoje é difícil ter 50 anos em 4 empregos, é difícil, né? Certamente. Mas que legal, e é uma experiência. E a gente lidando com você no dia a dia, a gente percebe o quanto talvez essa experiência seja boa, mas principalmente a forma que lida com as pessoas, né? Que é determinante, e todo mundo comenta sobre isso. Né, a questão da educação, a questão de ser polido, né, tratar todo mundo bem. Hoje, para vocês perceberem, a gente estava numa reunião cedo, né, Nelson? Encontrou um ex-aluno da pós-graduação que mostrou um diploma assinado por você. Verdade. Que é uma experiência bacana, é legal, bacana, né? Emocionante. Pô, o cara, 2011 ou 2012 agora, não é? 2011. 2011. Aí ele ficou quietinho no canto, olhou assim no celular. Aqui, Nelson. Pô, o orgulho que ele mostrou e a emoção também de você. Aí dúvida. O outro,
rapaz que estava sentado na ponta da mesa falou assim, eu estudei na Unialfa também. Eu não sei se ele formou. Não, ele foi professor. Ele foi professor, Professor, né? Na pós-graduação. Então eu acho que isso é uma história na educação, né? Não tem a Isso dúvida. é muito legal. Então você vem de uma experiência da indústria que forma muita questão técnica, né? Muito lado financeiro. Eu não sei então se ali você aprendeu a lidar com pessoas ou isso é de infância. Eu acredito que seja de infância. É? A minha família sempre prezou, né, pelo bom relacionamento com as pessoas, né? Fazer a coisa certa, não pegar nada que não seja seu, outro, que seja né? dos outros. Isso veio de berço, né? Perdi meu pai muito cedo, mas ele deixou bons exemplos para a gente, e a minha mãe Isso é bom, né? pegou pela mão e acompanhou até a emancipação, né? Mas sempre dentro do mesmo patamar. E isso é eu muito via legal. a forma como meus pais se esforçavam, né, para criar os filhos, né? São 3 filhos, e isso é uma escola. Você segue por aquele padrão, né? E no dia a dia, muitas pessoas, né, cruzaram o caminho que nós trilhamos. A gente aprende com muita gente, né? E essas pessoas... Tive meus momentos também de como é que eu vou dizer, de devaneios, né? Como todo mundo tem, todo jovem, né? Todo mundo tem. E sou muito grato àqueles que puxaram a minha orelha no momento certo, né? Essas pessoas são anjos na vida da gente. Anjos na vida da gente. E disseram, olha, o seu caminho está errado, é melhor você repensar. Nossa, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, né? Alguém que prestou atenção à postura que eu estava tendo. E sou muito grato a essas pessoas, não esqueço nenhuma delas, né? Isso é legal, né? Isso é bacana. A pessoa que consegue ter a liberdade de falar com a gente. Falou assim, olha, o caminho não é esse. O caminho é outro. É claro. Não se perca no caminho. Não tem dúvida, né? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Isso é muito legal. Mas você decidiu fazer administração e a administração foi a sua vida inteira, né? Exatamente. Na realidade, eu sou um economista frustrado, né? Quase o Celso Amorim, né? Eu fiz meu primeiro vestibular foi para economia, né? Mas eu confesso que não me dediquei o suficiente para ser aprovado no vestibular. Naquela época, né, em 1972, 73, existiam poucas faculdades, né? Sim, era muito diferente. As vagas eram disputadas a laço, né? Eu não fui aprovado e surgiu a oportunidade de um segundo vestibular, só que aí seria no curso de administração, que a faculdade era uma outra, tinha sido inaugurada mais recentemente. Aí consegui ser aprovado, mesmo assim fui aprovado em lista de espera. Isso aí. Lista tá de vendo? Espera. O pessoal que está em lista de espera, que reprova no vestibular, gente, às vezes compensa, olha, deu resultado. E aí foram anos maravilhosos. Fiz um curso fantástico. A faculdade é uma época boa, né? Fantástico. E uma época de regime militar, então a disciplina era muito forte. Os professores, em sua maioria, eram militares. Então, é uma vida diferente. Mas eu sou filho de militar, então eu não tem nenhum problema. Vivi bem, assim. Nunca tive problema. Com essa disciplina. Foram 4 anos bem construídos, né? Muito sacrifício, porque na metade do curso da faculdade, eu fui transferido de cidade, de Cubatão fui para São Paulo, aí a distância... Você já era mais velho quando você fez faculdade? Não, eu entrei com 17 anos. 17 anos. 17 anos. 17 para 18 anos. Na realidade, no sistema Petrobras, eu entrei com 18 anos. Com 18 anos? 18 anos. Eu confundi a data da transferência para Santa Catarina. Foi com 18 anos. Novão. Bem novo. E terminei com 21, me casei com 22, né? Me casei com 22 anos e me mudei para Santa Catarina com 22 anos, 2 jovens que mal conheciam a vida, né? Nossa! E fomos viver sozinhos lá e graças a Deus deu tudo certo. Tá com quantos anos de casado hoje? 43 anos. Esse ano fazem 44. Parabéns. Isso é um exemplo, né? Isso é muito legal. Mas eu tenho uma curiosidade que você me contou isso já uma vez, eu achei muito legal, é que não foi nessa época que você começou a surfar, né? Porque eu achava que tinha sido em Santa Catarina e não foi, né? Não foi.
Foi bem mais velho. Lá em Santa Catarina. Esperança, Isaura, para você aprender a surfar, viu? Santa Catarina eu surfava sem prancha, né? As ondas Pegava lá, jacaré lá. pegava muito jacaré, que era uma delícia. Não, na realidade, quando eu decidi por fazer o mestrado, e a oportunidade que existia era em São Paulo, eu tive que me mudar de volta para São Paulo. Antes da Alfa você fez mestrado? Não, eu só fiz mestrado quando eu já estava na Alfa. Né? Meu mestrado terminei-o em 2014 para 15, então eu ingressei em 2011 para 12. Né? Entendi. E aí voltei para residir em Santos e final de semana sempre na praia, vendo, né? E comecei a perceber que os mais maduros estavam também nas ondas, né? Uhum. Falei, vou pegar umas aulas aqui, né? Então, consegui fazer umas aulas, aprendi com um campeão mundial, né? Que foi o Picuruta, né? O filho dele, na realidade... Você conheceu ele? Conheço ele, conheço o Picuruta e conheço quem me acompanhou foi o filho, né? O Caio. Uhum. E ali aprendi a surfar, eu tinha 56 anos, 55 para 56 anos. Vou mudar para a praia. Abre uma filial na praia que eu vou mudar para a praia. Vamos fazer. E, olha, E aprendeu fácil? Foram 4 aulas. Assim. Depois ralou, caiu na areia. Isso é sempre, até hoje, né? Até hoje. Você entra na água, você só sabe como entra, mas não sabe como sai, né? Porque você sempre vai levar um caldo. Tem que colocar uma foto aqui, Isaura, ó, depois. Eu não recomendo, viu? Coloca uma foto do Nelson surfando, Mas é uma terapia, sim. É uma terapia. Você entra na água, você não quer sair mais. É algo... É bom a água do mar, principalmente, né? Parece que leva nossos problemas. E a concentração também tem que ser grande, senão você vai cair da prancha. Não, e para não causar acidentes, né? Porque a praia ela é hoje muito frequentada nessa época do ano por crianças. Sim. Então, se você não tomar cuidado, você acaba atropelando uma criança e causando um acidente mais grave. Então, você tem que sempre se refugiar num canto onde não tenha muita gente. Né? Mas eu acho um exemplo. Surfar aos 56 anos, né? É bacana. É ótimo. Mas outra coisa, eu tava correndo esses dias, eu corro ali 4 km, 4,5, meio palmo de língua para fora, né? E é ruim, né? É difícil, tô treinando. Aí o Nelson chega e fala, corri 10 quilômetros, nem ofegante ele tá. Aí eu pensei, eu tenho asma, então, né? Mas não era isso. Mas que legal, você corre também, né? Você mantém essa rotina? Na realidade, eu mantenho. Na realidade, eu considero que a disciplina de correr foi o que salvou minha vida, né? Porque quando eu trabalhei aqui, quando eu morava em Goiânia, eu sempre corria. Uhum. Areião, né? Você morou 20 anos aqui? No Horto, ali perto da Assembleia, sempre estava procurando uma pista para correr. E quando eu me mudei para São Paulo, a primeira coisa que eu fiz foi me inscrever numa prova que eu já tinha disputado umas 2 vezes lá em Santos. E da primeira vez que eu fui me inscrever, exigiram um atestado médico. E ao exigirem esse atestado médico, eu não consegui que nenhum médico autorizasse a disputar a prova. Mas você sabia que já tinha algum problema? Não, eu não sabia. Então, naquele momento, para mim, foi um choque, né? Mas se não tivesse sido a prova, eu não teria descoberto o problema que eu tinha de saúde. Que sorte, hein? Que sorte. Então, daquele dia em diante, eu afastei um pouco a corrida, me dediquei a esportes menos agressivos, né? O surf foi um deles, né? Apesar de que o meu cardiologista não acha isso, mas consegui convencê-lo. Mas ele é só cardiologista. Mas eu fiz a cirurgia, isso foi em 2016, em janeiro de 2016, exatamente no dia 13 de janeiro de 2016, sim. Dia 13 de janeiro de 2023 é que eu voltei. Né? Essas datas são... Mas isso não foi nem pensado, não, né? Não, foi coincidência. Foi coincidência, né? Foi coincidência. E quando eu fiz o processo de recuperação, obviamente, a primeira providência, voltar a correr, né? Só que você já não conseguia mais fazer aquele mesmo ritmo, né? Não é o mesmo pico. Então, quando eu parei... Né? Você voltou ao zero, assim, 1 quilômetro, 2 ou não? Foi. Quando eu parei, eu fazia 10 quilômetros em 1 hora, né?
59 minutos, tal, uma hora e 5, gente, né? é bom. Agora, quando eu voltei, hoje eu estou fazendo 10 de novo, mas é 1h20, 1h15. Eu acho que é bom, né? Tá Não ótimo. adianta forçar também, Tá né? excelente, tá excelente. O importante é estar em atividade, né? Isso não faz mal pro teu coração? Não, eu não tenho sentido nenhum problema. Hoje o cardiologista já acompanha, né? Já aceita que você vai continuar eu correndo? tenho aquela recomendação de olhar sempre para o relógio, eu ando com esse monitor, o batimento cardíaco não pode passar de uma determinada faixa. Uhum. Se passar, eu tenho que parar, né? Então é ter os cuidados e cuidar do peso, né? Do sono. Você é magrinho, né? Acho que só você não sabe que você é magrinho. Eu já fui mais magro, né? Hoje É? eu acho que eu estou bem. Eu cheguei Tá num peso bem que o joelho não reclama. Sim. O fôlego também está bem tranquilo. Tá bem. Uma recomendação que eu faço sempre para todos que pretendem ter uma vida longa, saudável, é não deixar a atividade física negligenciada, né? Ontem mesmo nós saímos daqui bastante cansados, muito tarde. né? Ontem eu fiquei muito cansado. Pois eu ainda fui fazer academia ontem. Fiz 1 hora de academia e para hoje aguentar, porque é disciplina. Sim. Se você não tiver disciplina, você relaxa. Eu odeio academia. Eu faço academia de manhã. Eu odeio, não suporto. Sério? Mas não suporto. Mas sou obrigado a fazer. Eu queria não suportar também ir todo dia. Que interessante. Mas é obrigatório. Eu acho que é melhor não suportar do que gostar. É obrigatório fazer, então a gente tem que ter disciplina e fazer. É importante. Isso te dá a saúde que você precisa hoje. Que eu preciso para poder... Esse pique aí de 8 da manhã a 10h30 da noite. A gente vai... Que não é fácil, né? Mas é muito prazeroso. Eu percebi quando você voltou, eu acho que é muito legal. Mas já que você tocou nisso, antes de eu falar quando você voltou, como que é aposentar? Porque você aposentou, nem sei se existe essa palavra, mas o Nelson desaposentou. A gente vai procurar aí depois no dicionário, né? Mas como que foi a experiência de dar uma freada? Assim? É uma decisão muito difícil, não é uma decisão fácil, né? Mas, de novo, você precisa respeitar os seus limites, né? E quando eu solicitei para me afastar, eu estava num processo de comprometimento da saúde bastante forte, né? Então, mas esse problema não tinha nada a ver com o trabalho que você teve? O estresse, né, do dia a dia, a agenda de viagens era muito grande, né, muito pesada. Eu vivia toda semana em avião e hotel durante a semana, pegava muita estrada. E isso acabava afetando. E eu já tinha 4 anos de cirurgia realizada, né? Eu hoje tenho uma válvula a válvula da aorta é uma válvula postiça, não é uma válvula natural, né? Então eu preciso cuidar dela, né? Faz um carinho dela aí. E o meu cardiologista vive me lembrando isso, você tem que cuidar desse negócio aí, né? Tá bom. E então a decisão de parar foi uma decisão difícil, mas necessária. Né? E houve muita negociação antes de parar, não foi uma decisão, vou parar amanhã. O planejamento começou 1 ano antes. E também o afastamento 6 meses depois, né, da decisão de deixar a operação. E mesmo assim, depois de ter deixado a operação como executivo, ainda fiquei acompanhando a Alfa como consultora à distância durante esses 3 anos, né, que fiquei mais distante. Agora, a decisão de parar é muito difícil, não é uma decisão fácil, né? Acho que eu não tive tanta sorte que eu não pude planejar muito bem a minha cabeça para ficar em casa, né? Porque eu deixei a Alfa, a última vez que eu estive na Alfa, antes da pandemia, foi no primeiro dia da pandemia, que foi decretada, dia 15 de março de 2020. E se você voltou só agora? E só agora que eu voltei à Alfa, né? Então foi uma parada muito brusca, né? E que isso afetou, não tem dúvida que o psicológico ficou afetado, né? Não tem nenhuma dúvida. Então, por isso eu recomendo quem
quem deseja se aposentar, planeja com muita antecedência. O que faz o cara aposentado? Ele lava a louça? Claro. Ele cuida de cachorro? Ele só tudo. surfa? Não. Ou ele arranja alguma coisa? Olha, no final, fazer? o que ele menos faz é surfar. Né? E muito lava a louça. Muito lava a louça, porque você quer ficar em atividade. Você quer... E acaba incomodando, inclusive... Minha esposa, né, mesmo ficava incomodada, funcionária, né? Por que você está aqui de novo? Eu casei com você, mas é só vai ler um livro, vai cuidar da sua vida aí. Mas eu sempre quis ser útil, eu também tenho isso. Tenho isso está comigo. Então eu não me sentia confortável ir para a praia e deixar a esposa sozinha em casa, cuidando da... Eu nunca gostei disso. Então, quando ela podia ir comigo, é comigo. Quando não dá, também não ia. Né? Sim, eu penso isso. Então, sempre tive esse parâmetro. Né? Mas não é uma coisa gostosa. É bom durante um certo tempo você ficar sem o compromisso diário, né? Mas isso tem prazo de validade. Chega uma hora que você não aguenta mais. Né? E ninguém te aguenta também, né? É verdade. Eu acho que a gente precisa ser produtivo sempre, né? Eu acho que uma das metas de ser humano, né? É claro. É ser produtivo, é ter utilidade, é realmente ser útil. E lidar com as pessoas também, né, Nelson? Eu acho que quando a gente lida com outras pessoas... É muito importante. É bom, né? É muito prazeroso, é muito legal, assim. Eu gosto. Eu acho que é legal, sim. E eu queria te fazer uma pergunta, que é... Putz... Lógico, desde que você nasceu, você está estudando, né? Ali desde os 4 anos, então... Mas depois você virou um executivo da educação, né? Como que você está vendo a educação hoje, Nelson? Com muita preocupação, né? Então, na palestra de segunda-feira que nós ouvimos, né? Uma mensagem ficou muito forte, né, para mim. A velocidade com que as mudanças estão acontecendo no mundo, né, é muito maior do que a capacidade de nós, professores e executivos, nos adaptarmos às mudanças. Né? Então, sempre há a tendência de nós repassarmos para o outro, para o próximo, da forma como nós aprendemos, né? E hoje já não funciona mais assim, né? Uma criança bebezinho já pega o celular e fica mexendo no celular e eu não sei nem apertar a tecla, ainda até hoje, né? Então... Você consegue lidar com HP 12C, mas não lida não com o consigo celular. lidar, né? Quando ele mostrou aquelas fotos lá da máquina de escrever, então eu me vi ali, me enxerguei daquele jeito. Eu fiz aula de eu também, máquina de né? escrever Eu lá. também. Então, eu percebo a educação como um momento bastante emblemático em termos de transformação de processo, né, de sistemas de ensino, como chegar ao jovem, né, aqueles que estão, não apenas jovens, as pessoas que estão procurando mais conhecimento, né, como que a gente consegue se comunicar com esse público de uma maneira efetiva, né? Então, esse é um desafio permanente, porque o que é válido para hoje, muito provavelmente não será válido para daqui a 5 anos, daqui a 10, daqui a 15, daqui a 20. Né? Então, essa é a capacidade que de nós é exigido, né? A capacidade de reaprender sempre, né? O tempo inteiro reaprender. Reaprender, né? Alvin Toffler, né? Mas sabe que tem uma coisa que eu acho assim, ó, eu penso isso, eu sou professor desde 2000, acho 2002, assim, pouco tempo, né? Tem tempo aí, não que seja velho, viu, gente, né? Estou com 30 anos agora. Mas é uma questão assim não é só o técnico que você aprende na faculdade, não é só a técnica. É muito dúvida. aquela postura, porque o que a gente faz negócio hoje, fez negócio há 10 anos atrás, há 30 anos, e há 500 anos atrás a gente estava fazendo negócio, há 2.000 anos atrás estava fazendo negócio. Que honestidade era importante, atitude era importante, iniciativa era importante, liderança era importante, e atualmente
Eu diria que tudo isso continua sendo importante. Muito importante. Então, uma coisa é a técnica, mas outra coisa é a experiência que você vai levar na faculdade e durante a vida, né? Os momentos, né, que eu tive a oportunidade de vivenciar enquanto estudante foram momentos inesquecíveis, né? Eu até hoje me lembro de como eu descia a rampa da faculdade para ir para a lanchonete que ficava na esquina, né? Não tinha nem lanchonete dentro da faculdade, ficava lá na esquina. E na época, como era regime militar, a gente estava descendo a rampa, o camburão preto e branco estava parado na porta para ver a veraneio, para ver para onde é que a gente ia, né? E controlava ali os horários, tudo direitinho. Eu me recordo desse grupo. Na minha sala de aula, naquela ocasião, eram 2 turmas, curso de administração, eram 2 turmas de 110 alunos em cada turma. Sim. Então, eu era 1 em 220, né? Tive um professor de matemática que ele teve a capacidade de deixar 200 em independência de matemática. A faculdade teve que contratar um professor novo para fazer a recuperação dos 200 alunos para conseguirem seguir adiante. Depois, no lato sensu, eu já fiz aqui na Alfa, né? Foi em 1985, eu me formei em 74 na graduação, só em 85 consegui fazer meu MBA, né? Porque sempre morei muito distante de onde trabalhava. Consegui fazer na Alfa, porque era, inclusive, próximo aqui Foi a primeira vez que eu morei praticamente na mesma cidade onde eu trabalhava, né? E foi maravilhoso conviver com os colegas em sala de aula, os 2005, professores. Então. 2005, exatamente, 2005. Depois levei mais 6 anos para conseguir fazer o mestrado. E aí já foi lá em São Paulo, também tenho a recordação dos professores, dos alunos, né? Eu era o mais velho da turma. Depois no doutorado, que já foi na FADISP, foi também inesquecível. Então, esses momentos todos têm um lugar na memória, no coração da gente, que a gente não dá para substituir. Estudar é muito bom, viver é muito bom. É essencial, em cada etapa da vida da gente está aprendendo, né? Quando eu cheguei aqui de volta, agora eu estou reaprendendo todos os dias, né? Novo cenário, nova organização. Qual é a sensação de voltar a um lugar que você ajudou a construir? A Alfa passa pelo Nelson, o Nelson passa pela Alfa, né? Existe uma tatuagem Alfa e na Alfa com certeza no coração está lá, né? Isso é bacana, né? E como que foi assim, não precisa falar exatamente, mas qual que foi a sensação de ter a oportunidade de voltar e depois pisar aqui? É indescritível, né? É algo que eu não imaginava que aconteceria. Pelo contrário, eu havia me preparado para... Não voltar? Para encontrar outras alternativas, né? Outras possibilidades e na expectativa do que o meu sucessor seguisse em frente, né? Uhum. Me preparei para isso, estava o tempo inteiro disponível para isso. Quando aconteceu o convite, né, de retornar, fiquei chacoalhado, é óbvio, né? Pedi alguns minutos para pensar. Seu Zé provavelmente não deu. E troquei ideia com a esposa e nós decidimos que era importante a gente voltar. Mas me conta, Adriano foi no aeroporto te buscar, não foi? Quem foi me buscar no aeroporto, não, foi não, eu peguei um táxi, né? Pegou um táxi? Peguei um táxi. Pegou um táxi. Veio direto para cá? Não, eu fui pro hotel, né? Não, minto, quem foi me buscar no aeroporto foi o Heitor. O Heitor. O Heitor me levou para a holding, né, do grupo, e nós fomos... Não, me trouxe para cá, aqui a gente conversou, depois eu tive a reunião com o seu José, o presidente da mantenedora, e aí já fiquei... Mas definitivo. O que você pensou quando estava chegando aqui? O coração bate muito forte, né? O coração bate muito forte. Eu pensei em rever os amigos, né? Tinha uma expectativa de poder abraçar todos, né?
E quando saiu não podia abraçar não ninguém, pude abraçar né? ninguém. Pandemia, né? A minha despedida foi feita online, né? Foi Isso virtual. eu acho que é ruim, né? É muito marcante isso. Também nunca mais vou sofrido, esquecer. né? Sofrido demais. Né? E a minha grande satisfação é reencontrar o time, né? E a forma como eu fui com sorrisos, né? Te olhando com sorrisos. A forma como eu fui acolhido excedeu a todas as expectativas que eu tinha. Eu achei bacana. Poderia ter, né? Então, muito feliz, muito mais energizado ainda por desenvolver um bom trabalho, deixar um legado bem organizado para aqueles que vierem, né? Se a gente considerar, né? Você me perguntou sobre a questão da atividade de educação. No meu ponto de vista, uma faculdade ela tem um potencial de longevidade, numa escola, né? Tem um potencial de longevidade maior do que todo e qualquer produto que você possa imaginar, indústria que você possa imaginar. Porque a educação é para a vida toda, né? Nós temos na Espanha universidades que nós nos relacionamos com elas, 800 anos de vida, né? 1000 anos de vida, né? Qual a marca? Nessa ótica, o que é passar 30 anos, né? Nada, né? É nada, absolutamente Pequeno nada. degrau, né? Olha que loucura que é isso. Absolutamente nada, né? O Brasil tem poucas instituições que são centenárias, né? Poucas empresas centenárias. Na Europa isso é muito frequente, você encontra isso com muita facilidade. Eu senti isso quando eu fui na Espanha, entrei numa igreja muito antiga. Acho que ela tinha 500 e poucos anos. Que sensação! É diferente. Quantas pessoas já pisaram naquela... É diferente. Entraram naquela igreja, quantas pessoas já casaram naquela igreja, né? É diferente. Pessoas... diferente. muito legal. É muito diferente. É uma energia. Eu acho que essa é a dimensão, né, da responsabilidade de alguém que está numa posição de diretoria, né? Em qualquer atividade aqui da instituição, né? Precisa ter essa responsabilidade de que está cuidando de uma atividade que é para a vida toda. Então, se não tiver essa sensibilidade, muito provavelmente não dará certo na função que desempenha. Né? Se você não se preocupar com isso, vai ser difícil você sobreviver numa instituição como essa. A não ser que você queira fazer mais do mesmo, de qualquer jeito, aí realmente... Será que... Nem sei se tem lugar para isso hoje. Não sei se tem espaço para mais do mesmo, assim. Eu acho que a gente se inspirar na concorrência, fazer um pouco muito melhor, claro. copia aqui, ajuda ali, ajusta. Eu acho que existe, eu acho que tem campo. Mas mais do mesmo, eu acho que não é o caminho. Não. Qual que é o caminho que a educação vai tomar, Nelson? Na sua cabeça? Lógico que é um chute no vento, né? A gente não tem bola de cristal. Mas qual que é o caminho? Eu acho que o caminho é a sensibilidade de acolher todos os públicos, né? Nós não podemos ignorar que a grande maioria da força de trabalho do Brasil mal tem o ensino médio concluído. O nível universitário ainda é a menor parte dessa fatia, né? E as instituições precisam estar preparadas para todo esse público. Porque o futuro do mercado, o futuro do trabalho exige isso. Né? As pessoas não saem preparadas definitivamente para essa ou para aquela função. Elas têm que sair preparadas para a vida, né? Preparadas para aprender, continuar aprendendo, reaprender com os erros. E existe um público a ser desbravado, né? A ser conquistado. Esse público precisa ser sensibilizado a estudar, né? A procurar conhecer melhor as alternativas. Então, sob esse aspecto, eu considero que uma instituição de ensino se fizer um trabalho sério, trabalho direito, tem uma vida longa pela frente. Os processos e os modelos de escola, de cursos, que serão alternados, né? Haverá muita mudança, muita transformação. Mas o ser humano, eu acredito que tenha lugar nesse processo. Talvez não com a lousa e o giz, né? Como a gente sempre brincava, né? Cuspe e giz, né? Que sempre se falou muito da vida de um professor.
mas de uma outra forma, né? A tecnologia vai ser muito útil, necessária, e o ser humano vai ter que se adaptar a essa situação e sendo útil, entre aspas, de uma outra maneira. Porque a utilidade nunca vai... se a gente acreditar que podemos ser substituídos, é melhor acabar, vai fazer outra coisa, né? Vai ficar virado para cima e esperar cair. Você sabe que eu olho a tecnologia e vejo assim, ó, tecnologia é bom, veio para ficar e cada dia mais claro. vai aumentar, tal. Mas a humanização é muito importante. Essencial, que há né? tendência a gente se humanizar mais. Essencial. Acho que a gente vive uma época de travessia, de transição. E vai chegar um momento que a gente vai falar assim, pô, eu quero relacionamento humano. Gosto do WhatsApp, gosto de um tablet, gosto disso, daquilo. Mas eu preciso subir na árvore, pisar na grama, né? Claro. Eu preciso relacionar. Né? Para mim, eu sou um pouco suspeito, porque eu fui criado assim, né? Fui criado em cima de árvore, pé na areia, jogando futebol no asfalto. Na minha vida sempre batendo pênalti, assim, batendo pênalti, quebrando, assim, de tudo. E eu sinto que as crianças de hoje não têm a mesma oportunidade, né? Até porque a conjuntura mudou, o cenário é outro, questões de segurança. Se for jogar futebol no asfalto hoje, você vai morrer atropelado em 1 minuto, né? Na minha época o asfalto estava sendo descoberto, né? Então não tinha nem grandes riscos, né? Na minha casa não tinha asfalto. Na minha também não. Eu inaugurei o primeiro asfalto na minha rua, ralando o peito, o joelho, o queixo, inteirinho, jogando futebol, né? Então é outra realidade. Então, se a gente pegar esse exemplo, né, e trazer para a questão da educação, eu jogava futebol na rua, hoje não pode, mas nós estamos todos vivos, né? Fora os que morreram, né? Estamos sobrevivendo. Os que não ficaram, morreram por outra questão, questões de contingências, né? E vai acontecer daqui para frente. Daqui a 50 anos, estaremos fazendo as coisas de uma maneira diferente, né? O que é importante é que nós estejamos com a mente aberta para perceber a necessidade da mudança e seguir esse caminho. Esse é que é fundamental, porque o ser humano vai continuar, né? A gente pode pegar esse bonde ou não pegar esse bonde. É opção nossa, né? Nem sei se bonde, mas não tem. Todo mundo sabe que é bonde. Todo mundo sabe que é bonde. Certo. Menos a Isaura. A Isaura está com 20 anos agora, né, Isaura? Isaura, para quem não sabe, é quem ajuda a gente. Mas já que eu fiz essa vírgula aqui, todos que estão nos assistindo, dá o like. O like é importante para o canal, é importante para a gente. A gente está no papo cabeça aqui com o Nelson. Dá o like aí, ajuda, né? Vê se ajuda a Isaura, porque a Isaura tá com 20, Isaura? 24? Carinha de 30 aí, mas, né? Judiação, né, Isaura? Mas não é assim. Eu acho que essa questão que você estava falando, Nelson, da criação, isso é importante, né? Dessa experiência que a gente teve. Mas não sei se isso vai voltar a curto espaço de tempo. Hoje tem outras experiências, outros momentos, né? O cenário é completamente diferente, né? A nossa criação, né, pelo menos na minha época, era raro você ver a mãe de família trabalhar fora de casa. Então a mãe ficava em casa, o pai é que saía para trabalhar. Isso hoje é mais raro, né? Não digo que é impossível, mas é mais raro. O papel da mulher na sociedade, na economia, no mercado, exige que ela esteja também disputando vagas de trabalho junto com o marido, junto com os pais, né, das crianças. O cenário é outro, as crianças precisam ficar na escola ou alguém vai cuidar que não sejam os pais. Isso já muda, de certa maneira, a forma de criação, formação dos filhos. Tudo isso, e daqui para frente não sabemos como é que será, mas não é caminho, esse caminho não tem volta, porque nem o pai nem a mãe que estão trabalhando hoje vão querer voltar para dentro de casa para cuidar de casa, vão querer cada vez mais disputar novas posições, então é um cenário que não volta para trás. O que a gente precisa ter cuidado é da forma
como as crianças estão sendo formadas, né? Sabe uma coisa que eu acho que está fazendo falta nas crianças, eu vejo isso e eu tive muito, com muita abundância, é os avós. Sem dúvida. Os avós, eles são pessoas Mas- importantíssimas Mas na não vida se da esqueça gente. que os avós de hoje também não são os mesmos avós de 50 anos atrás, Sim. né? Porque as gerações vão mudando, né? Então, eu entendo que nunca pais tiveram que ficar tão atentos como agora Sim. para a formação e educação dos seus filhos. Porque é muito difícil você tirar os filhos da sua frente e delegar para alguém fazer algo que no passado era você que fazia, né? Então hoje você tem que escolher muito bem escolhido para quem você vai entregar seus filhos e para que você garanta um sucesso, né, na vida, né, para essas crianças. Então a preocupação é outra, né? Na minha época, minha mãe se preocupava se eu saía para andar de bicicleta e não tinha voltado até aquela hora, né? Hoje não é mais assim. Hoje os filhos, os pais vão buscar na escola quando podem, quando não pode, vai o motorista. É outra realidade. É outra realidade. Né? Outra realidade. E vai mudar constantemente, daí para frente. Mas, você sabe, vou fazer um corte, né? Podcast sempre é bom corte, né? Claro. A Isaura me encomendou alguns cortes, ela manda, você sabe. Então agora dá para fazer um corte, que é o seguinte, a gente falou, né, dessa nova criação, você foi que eu acho que é interessante, você foi um executivo e é um executivo de grande sucesso. Às vezes a gente olha pra gente e fala assim, nem tem tanto sucesso assim, podia estar mais rico, podia estar mais isso ou mais aquilo, mas tem um grande sucesso. O que falar para os nossos alunos ou falar para a nova geração, quem está entrando no mercado, mas não só quem tem 20 anos, quem tem 20, quem tem 30, quem tem 40, quem tem 50, que vou fazer uma faculdade, vou fazer um curso de economia, de administração, contábeis, engenharia, psicologia, direito, quem está querendo estudar para se desenvolver. O que você vê que é o caminho para essa pessoa ter sucesso hoje? Eu não vejo outro caminho a não ser estudar permanentemente. Permanentemente. Eu já falei aqui um pouco mais cedo, mas eu me formei na graduação com 21 anos, só pude fazer meu MBA eu tinha... Perdi até as contas. Né? Tem muito tempo? Eu tinha 40 e... Poucos anos. 40 anos, 2005 para 76 eu tinha 30 e poucos anos, né? Quer dizer, de 21 para 35, lá se foram 15 anos. Já não foi fácil acompanhar os colegas que tinham recém-formados, né? Mas exigiu mais de mim do que dos outros para poder acompanhar, mas não desistir. O mestrado, quando eu fui fazer, eu tinha 50 e poucos anos, né? 55 anos. Eu necessitava fazer o mestrado. Depois achei que tinha parado, fiz a cirurgia e quando eu voltei da cirurgia resolvi fazer o doutorado. E aí fui fazer o doutorado. Coisa pouca, eu tô passando mal do coração. O que Terminei o você vai doutorado. fazer? Vou fazer um doutorado. 62 Acho que é uma anos. excelente oportunidade. Morrer mais rápido. Foi bom. Então, e sinto hoje ainda que preciso continuar aprendendo mais, lendo mais. No doutorado li mais de 30 livros. Esse ano já comecei lendo um livro e devo ler mais uns 10 ou 12 até o final do ano. Também ler é muito né? bom, eu gosto. E não existe desculpa hoje para você não estudar. Eu penso dessa forma. Acesso tem, né? Acesso tem, alternativas de tempo, de horário, de preço, de curso. As alternativas estão todas colocadas aí. Diferentemente da minha época, quando eu fiz a graduação, que eram 200 vagas e milhares de candidatos, né, para uma instituição particular. Né? Não tinha nem instituição pública naquela época. Só para as pessoas entenderem,
Eu fiz meu vestibular em 94. Era 50 pessoas por vaga. Por aí. Hoje é impossível. Você Eu pensar fiz uma coisa administração, dessa. não justifica um negócio desse. Então, as alternativas estão todas colocadas. É importante que você tenha um processo de escolha muito bem feito, porque senão você começa a fazer um curso que não lhe agrega nada, só por conta de ter um diploma. Isso não O dá diploma mais, né? é importante. Eu não tenho dúvida que é importante como um marco, né? Eu concluí o objetivo, está aqui, está feito direitinho. Mas o mais importante é o que você leva de bagagem, né? E a bagagem, além do conhecimento, que é transmitido pelos professores, pelos livros, o grande resultado é abrir a sua mente para você continuar aprendendo. Você aprender a fazer as perguntas. Você ter capacidade de fazer perguntas. Porque as respostas nem sempre estarão disponíveis na sua frente. Se você não se preparar, você não consegue nem fazer a pergunta. Né? E esse é o pior dos mundos. Né? A pergunta né? é a chave para tocar uma equipe, né? Para liderar uma equipe. O porquê, né? O porquê disso, o porquê daquilo, isso é um estímulo à pesquisa, né? Ao desenvolvimento. Então, eu acho que a questão de estudar é permanentemente. Né? Eu, se pudesse, se tivesse uma agenda menos tumultuada, né? Eu estaria fazendo algum curso. Eu estaria hoje matriculado em algum curso que eu não tive oportunidade de fazer. Eu tive a felicidade de estudar em várias áreas, né? Eu comecei fazendo administração. Antes eu tinha feito técnico em contabilidade. Que é um excelente curso. Espetacular, nunca mais esqueci. Depois eu fiz a faculdade de administração. O MBA foi em gestão de negócios. O mestrado foi em controladoria e finanças, que, é legal, né? Que era dentro das ciências contábeis. E o doutorado foi em direito. Né? Então, não tem... o leque que se abre como capacidade de enxergar as coisas, de enxergar a vida, é bastante diferente. Né? Então, se eu posso fazer algum tipo de conselho, de recomendação, é estudar sempre. Sempre. Né? Não tem outro caminho. Né? Eu faço psicologia. Tem que acabar aí. Daqui 1 ano e meio eu acabo. É um grande curso. Eu gosto, eu acho muito legal e tem tudo a ver, assim. Nelson, eu acho muito, muito, muito bacana, assim. Eu sempre me preocupo, por isso que eu acho bacana suas palavras, eu sempre me preocupo, assim, de passar para o aluno, passar para as pessoas, o que você fez que deu certo, né? Qual que é o seu legado, o que você quis deixar, como você fez, né? O que fez de certo, o que fez de errado também, porque a gente fez muita coisa errada, né? Muita coisa que não deu certo. Arrependi, mas arrepender 5 minutos depois não adianta muito, né? O que você acha que é o pulo do gato, assim? Eu acredito que uma coisa que sempre me norteou meus passos, né, é o respeito. Né? Respeitar o próximo como a si mesmo. Né? Não faça para os outros aquilo que você não quer que façam para você. Né? Então, todas as pessoas têm alguma lição a lhe ensinar. Né? Não importa o grau de instrução que essa pessoa tenha ou o estilo de vida que ela tenha levado. Né? Esse é um mote da minha vida. Né? E dentro dessa linha, as memórias assim de coisas erradas que eu possa ter feito, foi quando faltou isso. Quando eu faltei com respeito a pessoas que não poderiam ser tratadas daquela maneira. Eu era muito jovem e no meio de uma reunião com muitos executivos à mesa, eu achava que eu era melhor do que todo mundo. Né? E faltei com respeito para quem estava liderando a mesa. Isso jamais esqueci. E esse foi o ponto que os colegas me pegaram fora da sala de reuniões e me massacraram. Né? E me colocaram no meu devido lugar. Né? Nunca mais isso se repetiu. Né? Então, acho que o respeito a tudo,
você falou que eu sou surfista, né? Eu sou surfista, mas eu respeito o mar, né? Senão morre, né? Se eu não respeitar o mar, eu morro, né? Eu respeito a posição que a prancha entra na onda. Se eu não fizer isso, eu vou capotar e posso bater a cabeça, posso morrer afogado, né? Eu também faço stand-up. Eu tenho que respeitar como é que o mar está hoje. Ele está bravo, está calmo, está tranquilo, dá para remar, não dá para remar, né? Eu vou correr, mas vou correr, tem que respeitar o corpo. Como é que está o sol, está muito calor, que o horário é adequado, a roupa está boa, o ar está seco. Você tem que o tempo inteiro respeitar os seus limites, né? E respeitar as pessoas que estão com você, que dependem de você, né? Isso aí. Respeito sempre. E numa palavra, se fosse falar assim, ó, amanhã é dia de ir embora, né? Vou partir para o plano espiritual aí, né? Cada um dá um nome. O que você deixou? Eu espero que eu tenha deixado bons exemplos, né? Eu já vi vários bons exemplos seus. Que eu tenha deixado o registro de uma pessoa de caráter, tenha ajudado o próximo, tenha contribuído para o sucesso dos colegas, né, das pessoas que estão ao seu lado, né, e tenha deixado as pessoas bem, né. Gostaria de ser lembrado como tendo feito um bom trabalho em sociedade, na família, de uma maneira geral, no trabalho. Como eu gostaria de ser sido uma boa pessoa, né? Não tenho ambições de me tornar um milionário. Realmente não é esse o meu projeto de vida. Milionário, né? De coração sou mesmo. De mente sou milionário mesmo, graças a Deus, né? E o que são seus próximos passos agora? Você está assumindo a reitoria novamente. Mas o que você pensa de futuro aí? Eu espero que nessa nova etapa, né, da minha passagem aqui pela Alfa, né, primeiro sou muito grato e reconhecido pela consideração que o presidente da mantenedora, né, seu José Alves Filho, uma pessoa diferenciada, tem pela minha pessoa e pela crença que ele deposita no meu trabalho para que eu possa produzir os resultados que a mantenedora almeja, né, tem planejamento, que eu consiga corresponder a essas expectativas e superá-las, né? Esse é o meu primeiro objetivo. Sempre, de novo, respeitando os limites do que eu sou capaz de entregar, e eu sempre tive isso na minha trajetória. Já aconteceram algumas vezes. Se eu percebo que eu não consigo entregar aquilo que é esperado, eu sou o primeiro a falar, né? Já aconteceu isso em outras empresas. Quando o plano real foi implantado, eu cheguei no meu amigo, que era empresário da empresa onde eu trabalhava, e disse: olha, hoje o rendimento que eu posso dar para você não paga o meu salário, porque não tinha mais ciranda financeira. Sim. E eu pagava o meu salário com a ciranda financeira. E foi difícil para eles entenderem isso, mas depois eles entenderam e aceitaram. Só quem viveu aquela época para entender, né, o que é isso. Então, a gente tem que ter essa noção, a noção do retorno, né? Você não pode considerar a remuneração que você está recebendo como sendo uma bonificação ou um agrado, não. Você está recebendo aquilo para entregar de volta um resultado esperado, né? É assim que eu penso. Sim. E dessa forma, eu projeto para a Alfa um sucesso maravilhoso, né? Que ela consiga se recuperar da pandemia, né? Porque como pessoas físicas nós conseguimos já deixar um pouquinho a pandemia para trás, mas como pessoas jurídicas nem tanto, né? Sim. Então a gente precisa superar essa fase e, uma vez colocado todas as atividades colocadas nos trilhos, né, poder deixar um legado para a sucessão, né, para quem vier depois da gente possa pegar o trabalho, dar andamento, e é isso que eu penso, né.
Eu assumi um compromisso com o senhor José de não fixar prazos, né? Então não vou cometer a heresia aqui de dizer para vocês que daqui a X meses, 1 ano, 2 anos, eu não vou fazer isso. Mas enquanto eu sentir que ainda tenho energia e que a minha capacidade de produzir resultados ainda seja boa, né? Eu estarei aqui à disposição e pronto para novos desafios. Até o dia que eu senti que está na hora de passar o bastão para alguém, eu farei isso. E sempre farei isso com muito respeito a quem confiou no meu trabalho, não apenas o senhor José, mas todos aqueles que estão ao meu lado, né? Porque, de novo, a liderança tem que ser aceita, né? Tem que ser aceita. De cima para baixo e de baixo para cima. É como eu pretendo conduzir. Alunos, por exemplo, essa faculdade, toda e qualquer faculdade, né? Sem alunos, são muros, paredes, equipamentos, né? Sem alunos, é muito triste. Por mais que nós tenhamos amigos aqui ao lado da gente o tempo inteiro, a gente almoça juntos e tal, mas sem alunos é muito triste. Não existe. A gente vê isso nas férias, né? É horrível. Um colégio sem aluno nas férias, que triste. Uma horrível. faculdade sem aluno, a gente entra, é muito grande, né? É horrível. Né? Que tristeza, dá até eco. A gente, nas férias, né? A gente desmonta a faculdade inteira e remonta novamente, né? Para limpar, tirar as carteiras, reformar, que está faltando. É tudo virado de cabeça para baixo. Eu fico imaginando, se um aluno visitasse a faculdade nas férias, eu acho que ele sairia daqui meio assustado. Né? Mas é assim mesmo que funciona. Né? A gente aproveita as férias para colocar as coisas nos trilhos. Se não arrumar, ela cai. Ela cai. Né? Ela cai. Então, alunos, para mim, é um valor que sem alunos na faculdade não existe. Temos aí agora os nossos cursos de EAD, né, de ensino à distância, que nos tornarão um pouco mais distantes dos alunos, mas em algum momento nós conseguiremos conviver com eles presencialmente, né? A gente vai ter os encontros presenciais também, EAD, trazer essa. Então, nós temos que ter a criatividade necessária para estarmos próximos dos alunos, mesmo que eles estejam à distância. E aluno nós temos como parâmetro, né? Sempre fazemos o almoço ou um encontro, né? Com os melhores alunos de cada curso, né? Esse é um momento inesquecível, né? A gente hoje vê aí no mural as placas dos alunos de destaque, né? Quando eu olho para aquelas placas, eu fico imaginando, eu almocei com cada um desses aqui, desses nomes que estão aqui, eu almocei com cada um deles. Não consigo memorizar a fisionomia das pessoas, também, mas eu lembro dos momentos. Então, o aluno, o relacionamento com os alunos tem que ser um alvo nosso. Eu penso assim. Tem que ser o nosso DNA, tem que estar ali naquele diálogo com os alunos. E é essa perspectiva, que a Alfa nunca perca isso. Né? Ela já tem, mas que ela nunca perca esse acho que não perde, eu acho que ela é incentivada. Você faz, o Trindade fez, o seu José insiste em fazer. Claro. Então vai dar muito certo. Vai ser sempre assim. Eu diria, sempre é muito tempo, né? Mas claro. Enquanto ela existir, eu acredito que vai ser assim. Nelson, muito bom ter conversado com você. Foi um prazer. Fiquei muito feliz. Volte outras vezes. Sempre que for convidado, estarei aqui. É muito legal, O AlfaCast hoje a gente vai falar, nessa segunda temporada, né? Falar muito de educação, muito de gestão, falar de negócios. Vamos falar também de cada curso. Mas o que mais a gente quer é construir um programa que agregue valor. Perfeito. Então, de vez em quando, eu vou te chamar para você estar aqui com a gente. Vai ser um prazer. Quando a gente for debater diversos alunos, você é um convidado de honra. Vai ser um prazer. Obrigado. A honra será minha. Obrigado, viu? E boa tarde a todos. Obrigado. Um abraço a todos. Esse aqui foi o podcast com o Nelson Carvalho Filho, nosso reitor da
da Unialfa. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá o like. Quem não gostou, dá like do mesmo jeito e assista e acompanhe os outros podcasts nossos aí do AlphaCast. Um abraço.